Sou a professora Márcia Fernandes. Sejam muito bem-vindos no meu canal. Sou especialista em concursos públicos na área da educação. Trabalho com formação de professores em cursos preparatórios já há muitos anos. E estou aqui hoje para falar de um autor célebre, renomado na educação nacional, que é Paulo Freire. Para falar de Paulo Freire, eu escolhi a obra Pedagogia da Autonomia, que é o último livro publicado por ele e também é um dos livros que mais caem nos concursos. Preciso deixar claro que este vídeo não substitui a leitura do livro. O livro se encontra, inclusive, disponível na internet em PDF, mas é quase um livro de cabeceira. É muito bom comprá-lo e tê-lo, né, para você poder consultar, para você poder ler e reler várias vezes, sempre que quiser. Não espere desse livro receitas de como ensinar. Esse livro, ele é, na verdade, um convite à reflexão sobre o que é ensinar. A pedagogia da autonomia, ela trata da autonomia do educando e da autonomia do professor. Sempre lembrando que essa autonomia não é um favor, que ela não está dada, mas que sim, ela é uma construção. E aí, nesse sentido, Paulo Freire vai nos direcionar a como construir essa autonomia, tanto do educador como do educando. Embora seja um livro publicado em 97, ele traz questões muito pertinentes e muito atuais, porque o professor vive hoje um conflito muito grande entre os desafios que ele encontra na sala de aula, no seu dia a dia, e os desafios, as questões geradas pelo que a sociedade exige da educação de um modo geral. Então, como pensar criticamente essa educação e desenvolver um trabalho que seja de fato verdadeiro, né? Ensinar não é uma tarefa simples, não é para leigos, ensinar é uma tarefa profissional. Então, Paulo Freire, ele vai direcionar o seu discurso para esse professor enquanto um profissional da educação, que deve aliar a amorosidade do ato educativo com respeito, a dignidade, a autonomia e a seriedade que a educação exige. Então vamos à obra. Um dos primeiros pilares desse livro é quando Paulo Freire diz que não existe docência sem discência, ou seja, não existe ser professor, não é possível sem o aluno, sem o educando. Então, isso parece óbvio, mas na prática não tem se constituído assim, porque muitos professores dão aula para si mesmos, não consideram os saberes dos alunos. Isso é um desrespeito à autonomia de ser do educando. E ensinar para Paulo Freire é um imperativo ético que exige que eu respeite o meu educando. Por isso, não é possível haver docência sem discência. Em segundo, ensinar para Paulo Freire não é transferir conhecimentos, né? E sim criar possibilidades para sua construção. Seria muito pertinente para entender esse livro, quem puder, ler toda a obra de Paulo Freire, porque tem determinados conceitos que ele desenvolve em obras anteriores e ele apenas dá uma retomada nesse livro, e são conceitos essenciais para o educador, como, por exemplo, o conceito da educação bancária, né?
Muitos educadores ainda não sabem o que é educação bancária, né? Paulo Freire escreve desde os anos 50, 60, sempre com questões atuais para a época, sempre sobre os problemas educacionais da época. Então ele escreveu sobre o analfabetismo de adultos, sobre a repetência, a evasão, a importância do ato de ler, a prática profissional, né? E no fim, esse último livro, Pedagogia da Autonomia, ele escreve para a formação de professores. Então, ensinar não é transferir conhecimentos, quer dizer, eu não posso continuar desenvolvendo uma prática de educação bancária. O que seria essa educação bancária? É aquela educação que o professor ensina e o aluno apenas repete, ele é um depósito. A prova é um cheque, né, que tem que ser devolvido ipsis literis, como o professor ensinou. Alguns chamam isso de professor papagaio, educação papagaio. Paulo Freire chama de educação bancária. Então, ensinar não é transferir conhecimentos. Ensinar é construir conhecimentos, é criar possibilidades para sua construção. Ao mesmo tempo que Paulo Freire fala que ensinar é um ato amoroso e que ensinar exige amorosidade, é preciso lembrar que a amorosidade não exclui a seriedade. Então, ensinar exige seriedade, exige responsabilidade, exige uma prática que exclui, né, o entendimento de professor como bico, de praticar a educação como bico ou de praticar a educação como uma prática de tios e tias. Então esse também é um conceito que Paulo Freire aprofunda no livro Professora Sim, Tia Não, que seria também de leitura fundamental, mesmo que não caia em tantas provas de concursos assim, porque o que eu vejo acontecer na minha prática é que às vezes o edital pede um livro do autor, no caso esse de Paulo Freire, e o aluno lê, né, o professor lê, acha fácil, fala, é óbvio que não existe professor sem aluno, que ensinar exige pesquisa, que ensinar exige rigorosidade metódica, é óbvio, vai para a prova e erra. Por quê? Você erra justamente as questões de Paulo Freire. Porque a leitura de Paulo Freire, ela exige uma historicidade, uma criticidade que não é muito comum a gente ver. As pessoas leem uma vez o livro de Paulo Freire e se acha sabendo Paulo Freire. Não é bem assim. Paulo Freire exige um estudo profundo da educação brasileira, exige a leitura das suas obras anteriores, exige uma compreensão histórica. Então, quando ele diz ensinar exige rigorosidade metódica, quer dizer que não é um trabalho para leigos e que a educação jamais é neutra. A educação exige posicionamento. A ética, o respeito, a dignidade, a construção da autonomia, tanto do aluno como do professor, exige a superação permanente da ignorância, a consciência do inacabamento, a consciência da inconclusão. Somos seres inacabados e precisamos ter consciência desse inacabamento. A história não é o tempo do determinismo. A história em que vivemos é o tempo das possibilidades. Então, quando ele diz superar a ignorância, superar a ingenuidade, não posso ser professor, não posso ajudar o aluno a superar a sua ignorância, se enquanto professor eu não supero permanentemente a minha. Então, superação da ignorância, superação da ingenuidade é a superação da visão mágica da sociedade. O que é a visão mágica? Achar que está tudo pronto, já pré-determinado, que nós jogamos um jogo de cartas marcadas e que não há muito o que fazer. Se nós ensinamos com base nessa visão mágica, que tipo de cidadãos nós vamos estar educando? A história não é feita por grandes personagens, não está pré-determinado quem vai ser
o grande herói, quem vai ser um político, quem que vai ajudar nessa transformação social. Essa construção, ela também é feita na escola, não só na escola, mas ela também é feita pela escola através de um professor. Não de qualquer professor, mas de um professor que entenda que a educação não é neutra, que não existe teoria separada da prática, que a educação exige tomada de posição, tomada de consciência, posicionamentos. Sou professora e defendo que tipo de sociedade, que tipo de ser humano, que tipo de aluno, que tipo de cidadão eu vou atuar para a reprodução dessa sociedade desigual que aí está, ou vou atuar para a transformação. Então, a educação não é neutra, exige posicionamento, exige a superação permanente da ignorância, exige a rigorosidade metódica e exige também a corporificação das palavras pelo exemplo. Não cabe na educação o faço o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Paulo Freire diz que o discurso deve acompanhar a prática. Somos professores 24 horas por dia. E a gente tem visto, né, num processo de desvalorização da educação, que muitas vezes um professor fora da escola, às vezes tem um comportamento que não é aceitável socialmente, a primeira coisa que se fala, lá é professor, é professora, nossa, jamais poderia ter esse tipo de comportamento, né? Então, ser professor, para Paulo Freire, é isso. Exige sim a corporificação das palavras pelo exemplo e somos professores 24 horas por dia, embora que fique muito claro que ninguém é livre de errar, né, já que somos seres humanos e estamos permanentemente construindo essa humanidade. Sobre a desvalorização da educação e do trabalho do professor, Paulo Freire explica que isso é um processo que se dá juntamente com a desumanização. Então, à medida que a sociedade se torna menos humana, que as pessoas se importam menos umas com as outras, menos valor elas darão para a educação, né? É a sociedade do e daí, não é comigo. Então, essa sociedade que não se importa com os outros, ela é uma sociedade desumana. Então, professores para quê? Se e daí? Então, ser professor é também trabalhar para que essa sociedade seja humana, é não acompanhar essa desumanização da sociedade, ok? Outra coisa muito importante que Paulo Freire nos fala é que ensinar, e é muito contemporânea, já que nós estamos vivendo um período de muitos extremos, de muita polaridade, né? Eu tenho uma opinião e a minha tem que prevalecer e pronto, acabou, e você vira inimigo da noite para o dia de alguém que você gostava muito, porque a opinião dela é diferente da sua. E Paulo Freire aborda nesse livro, em 1997, que nós temos que aprender a discordar sem nos tornarmos inimigos pessoais. Então, por que ele fala isso? Porque, na época, existiam professores que chegavam ao absurdo de proibir os seus alunos, inclusive alguns orientandos de mestrado e doutorado, de ler Paulo Freire. Como que o aluno vai formar uma opinião se ele é proibido de ler determinado autor, né? Então, Paulo Freire, na sua humildade, ele esclarece que podemos discordar sim, mas precisamos saber discordar de opiniões, sem nos tornarmos inimigos pessoais. Por isso que eu digo que é um livro de cabeceira, que é um livro sempre atual, que é um livro referência mesmo para todos os educadores, certo? Eu gostaria então saber, né, que vocês a partir
desses pressupostos que eu falei aqui, que vocês possam ler o livro e que vocês postem seus comentários e suas dúvidas aqui, que eu possa também em algum momento estar respondendo esses comentários e tirando essas dúvidas para vocês na medida do possível. Como eu disse no começo, é uma tarefa muito grande. Falar sobre Paulo Freire, não é qualquer pessoa que pode falar de Paulo Freire com propriedade, sem correr o risco de se tornar superficial. Então, é um livro de cabeceira, é um livro de referência, é preciso construir a autonomia do educando, a autonomia do professor, respeitando eticamente, tendo a rigorosidade metódica e entendendo a relação professor-aluno como uma relação amorosa, ética, democrática, participativa. É preciso saber ouvir o aluno também e, finalmente, ser professor a favor da liberdade contra a autoridade. Ser professor contra qualquer ditadura, seja ela de esquerda ou de direita. Se você gostou dessa mini aula, desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe um like, aperte o joinha, fique atento para receber as próximas notificações. Eu vou ficar muito feliz também se puder tirar as suas dúvidas que você deve postar aí nos comentários. Muito obrigada a todos, beijos e bons estudos!